Bom dia! Graça e paz a todos. Ai, que delícia de louvor, né? Dá vontade de ficar aqui. Como Lila Silva falou, hoje é um dia muito especial para nós. Então vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esse dia que Ele fez e o que esse dia significa para todos nós. Pai, nós te adoramos, te bendizemos, reconhecendo a tua beleza, a tua santidade, o teu amor sem fim, a tua fidelidade sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos te adorar nesta manhã por quem tu és, o Deus da nossa vida, o nosso Abba, o nosso Paizinho, o nosso grande eu sou, mas também o nosso Senhor e Salvador, Jesus, o nosso amigo fiel, doce amigo, conselheiro Espírito Santo. Nós te adoramos nessa manhã, porque esta é uma manhã de memorial, é uma manhã de gratidão, é uma manhã de celebração. Nós reconhecemos todo o teu amor derramado por nós na cruz do Calvário, e essa é a grande celebração dos teus filhos e das tuas filhas. Fique à vontade entre nós e em nós, para nos falar, para nos tocar, nos ensinar e para receber toda adoração que te é devida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Estamos aqui nessa manhã, sexta-feira, manhã de comunhão, de sentar à mesa, de fazermos isso não como apenas um rito religioso, de obrigação, não, mas com muita alegria de reconhecimento e gratidão por tudo que ele fez, por um pedido especial que Jesus nos fez. Entre tantas coisas que ele nos ensinou e falou, dentre elas está a instituição da ceia, desse momento de comunhão. A ceia fala justamente disso, de mesa, comida, comunhão, e fala também desse amor tão grande, sacrificial de Jesus. Ele ressignificou tudo isso na última ceia, antes de subir ao madeiro e cumprir toda a vontade do Pai, estabelecida pelo Pai, para mim e para a sua vida, num momento assim de descontração, junto com os seus amigos, junto com os seus irmãos ali, sentados à mesa, comendo. Ele vai, então, ressignificar tudo a partir desses dois elementos que ele traz, pão e vinho. Nunca mais, nunca mais, para um cristão, para um filho e uma filha de Deus, o pão e o vinho será a mesma coisa, depois que Jesus tomou na mão esses dois elementos e explicou, trouxe essa simbologia do que a partir dali aconteceria. E aquele vinho, então, simbolizaria o sangue dele que seria derramado, o corpo dele que seria entregue por mim e por você. Mas hoje eu quero pensar um pouquinho com vocês num texto que está em 1 Coríntios. Nós vamos ler aqui a partir do verso 18. Nós temos uma mensagem para anunciar ao mundo. A mensagem da cruz. A cruz, ela é um símbolo, era um símbolo pagão, um símbolo de tortura, um símbolo usado, né, pelos romanos. Os romanos não criaram a cruz, eles aperfeiçoaram esse instrumento de horror, de tortura, de castigo, de morte. A cruz, um símbolo pagão ligado a um deus pagão de outro povo, de outra nação. Jesus ressignifica um símbolo pagão e ele se torna para nós uma mensagem de poder de Deus. Aquilo que era um símbolo pagão de tortura, de vergonha, porque somente alguém condenado em instância máxima como criminoso, algo vergonhoso, terrível, merecia morte e morte de cruz. Então, nessa manhã em que todos nós estamos aqui, que alegria ter cada um de vocês aqui na mesa comigo, tio Vandão, Zita, Josi, Tânia, Lu, Maísa, Maria Josefa, deixa eu ver se eu consigo ver todo mundo, Iracema, Amaí, Cliviton, Carlos,
Erlane, Débora, eu posso dizer, a Lila Silva, eu posso dizer para mim e para vocês, além de um bom dia, é o melhor dia que ele fez. E é o melhor dia porque estamos aqui, juntos, numa só fé, celebrando a maior prova de amor, o ápice do amor de Deus. Na cruz, ele provou o seu grande amor por mim e por você. Então, nessa mesa acolhedora desse amor que nós estamos sentados, eu quero pensar com você nesse texto, sobre esse símbolo pagão tão terrível de tortura e morte e vergonha, ressignificado por Jesus para mim e para você, para se tornar na minha boca, na sua boca, uma mensagem de poder de Deus. Então está escrito aí em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 em diante, diz: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Uau! Olha isso! A mensagem da morte de Jesus na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Além da cruz ser conhecida como esse instrumento pagão de tortura, de morte, de vergonha, todo mundo que subia ao madeiro, ele era considerado maldito por Deus. Então, os judeus, eles começam a dizer assim: como vocês querem que eu acredite que Jesus é o Messias, é o Cristo? Ele nasce numa manjedoura. Ele nasce de uma forma tão inexpressiva, uma aldeia que não era considerada, não tinha status algum. É um galileu. Vocês estão entendendo? Ele não nasceu num palácio. Ele não nasceu num lugar de destaque. Ele nasceu na Galileia. Ele é um galileu. Ou seja, ele não é ninguém. Agora, esse Cristo que vocês anunciam, dizendo ser o Messias, ele vai morrer. E numa cruz, a cruz é motivo de escândalo, vergonha, desprezo. A morte de cruz era considerada maldição de Deus. E, de fato, assim como o profeta Isaías, talvez o profeta mais messiânico da Bíblia, vai anunciar a morte de Jesus muito antes do seu nascimento, ele vai dizer: ele se tornou maldito no meu lugar e no seu lugar. Ele levou sobre si todas as nossas maldições, culpas, dores, mazelas. A cruz é o lugar da substituição. A cruz era o meu e o seu lugar, e ele nos substituiu. É o sacrifício de substituição. Jesus, ele assume o que era meu e o que era seu no nosso lugar. É por isso que Isaías vai dizer, como ovelha muda, sem reclamar. Ele sobe, ele vai até o matadouro. Ele não reclama, ele não murmura. E ele diz, sem pecado algum. Paulo vai afirmar isso em vários textos. Sem pecado algum é de substituição. O pecado era meu, o pecado era seu, não era dele. Então, o que Paulo está dizendo aqui nessa carta aos Coríntios é, olha, o que é loucura para eles, o que não faz nenhum sentido, não tem como aceitar tal mensagem. Esta mensagem para os que vão sendo salvos é poder de Deus, porque quem crê nessa mensagem entende o cerne do amor de Deus. Todos os deuses cultuados, tanto pelos romanos como qualquer outros povos, os gregos e tantos outros povos e culturas, é o Deus poderoso, o Deus que julga, que mata, que se você não agradasse um daqueles deuses, não oferecesse uma oferenda correta para aquele Deus, ele te castigava, ele te matava. Essa era a cultura e é a cultura de muitos povos até nos dias de hoje. Mas um Deus que ao invés de matar, morre? Que loucura é essa? Um Deus que deixa o seu trono, o seu poder e se faz homem? Se faz comum?
Se faz carne? Se faz frágil? Precisa comer? Precisa beber? Precisa dormir? Como eu posso crer num Deus tão frágil assim? Tudo que Paulo está dizendo aqui é que a mensagem da cruz é tão ilógica pelo raciocínio humano e cultural conhecido até os seus dias, porque Jesus ele revoluciona tudo ao seu redor, toda a história e todas as vidas que passam por Jesus passa pelo processo dessa revolução. Nada fica mais no seu lugar. Esse Deus que se torna homem frágil aos olhos humanos, porque um dia foi um bebê no colo de uma mulher, como Josi está segurando sua filhinha aí. Um dia foi um bebê nos braços de Maria. Um dia precisou que ela desse comida na boca, porque não comia sozinha. O Deus criador dos céus e da terra, ele se diminui a esse ponto, a nossa estatura, a nossa altura, para revelar grandeza e poder de Deus morrendo. É isso que Paulo está dizendo, é loucura. Ele revela poder de Deus e grandeza de Deus e soberania de Deus morrendo, e morrendo numa cruz. Quando Paulo escreve outra de suas cartas aos Filipenses, ele vai dizer isso. Porque Deus se esvaziou da sua glória, tomando a forma de homem, se humilhou. É uma humilhação. Você entende? Ele se humilhou. Ele não precisava de nada disso, ele se humilhou, ele se esvaziou da sua glória. E Paulo vai dizer: e foi obediente ao Pai, por obediência ao Pai. E ele diz mais: e foi obediente até a morte. E ele bota uma vírgula e fala: até a morte, não. Ele tira a vírgula e diz: até a morte de cruz. Porque a cruz é esse peso de vergonha, de humilhação, de maldição. Então, Jesus ressignifica isso, isso se torna mensagem poderosa de Deus. E Paulo vai dizer no verso 18 aí: os que estão sendo salvos, essa mensagem para nós é poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. O que para os homens era sabedoria, peraí, a lógica. 2 mais 2 são 4. Ele tinha que nascer num palácio, tinha que crescer cercado, ter instrução militar, crescer cercado por todo o conhecimento e sabedoria humana, para que então ele liderasse o povo como um rei, como um grande comandante, e ali ele tomasse das mãos de Roma todo o poder, e então trouxesse vitória ao seu povo, e o seu povo ali estaria com ele reinando. Não. Deus torna a sabedoria dos homens como coisa louca, ele destrói isso. Ele disse: ele vai nascer humilde, ele vai nascer de pessoas não reconhecidas, ele vai nascer numa estrebaria, o bercinho dele vai ser uma manjedoura, ele vai crescer entre os mais humildes, vai ser filho de um carpinteiro desconhecido, sem nenhum status social, nenhum reconhecimento. Não era nem sequer de um filho de um sacerdote judaico. Não. Ele vai andar entre pescadores. Os seus discípulos vão ser esse tipo de gente. Ele vai comer com pecadores. E ele vai morrer numa cruz. Jesus, ele incomodou tanto os seus dias. Ele incomodou a religião. Ele incomodou a política. E ele incomodou a massa. A religião hipócrita, que pregava uma coisa e fazia outra. Ele desmascara todo mundo. Ele diz: hipócritas, vocês oram, vocês fazem isso. Vocês colocam peso sobre os outros que vocês não estão dispostos a carregar. Vocês se disfarçam de santos, colocam essa cara aí de tristeza, de quem está jejuando muito, quem está orando muito. Mas, na verdade, vocês são sepulcros caiados, branquinho por fora, cheio de podridão, morte por dentro.
Jesus ele incomodou a instância máxima do que chamamos de religião. E a religião do próprio povo judeu, dos que diziam, somos o povo de Deus. E até hoje ele incomoda todo o sistema religioso hipócrita. Ele sempre vai incomodar. A mensagem de Jesus vai sempre na contramão desses que vão pregar prosperidade, vida boa em todo tempo, sem dificuldade. Nunca eles vão querer anunciar para mim, para você, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Porque nessa mensagem religiosa hipócrita não tem lugar para a cruz. A cruz é vergonha, a cruz é escândalo. Jesus incomodou a política da época, porque ele recebeu acusações falsas. Olha, esse Messias aí, ele quer ser o novo rei. É uma ameaça a César, ao império. Jesus mobilizou a guarda pretoriana toda. Todos os soldados eram colocados na rua para ir atrás de Jesus. Onde Jesus estava, tinha fariseu, tinha religioso atrás dele, querendo pegar ele num erro. Não era assim que ele vivia cercado? Cercado dos religiosos, os sacerdotes, saduceus, todas os segmentos da religião judaica estavam de olho em Jesus, espreitando ele em tudo que fazia. E o sistema imperial político da época também, os soldados ficavam de olho. Ele pode ser um revolucionário. Ele está querendo tomar de volta território e povo das mãos dos romanos. E ele incomodou as massas, porque Jesus denunciava o pecado, às vezes sem falar. Quando ele estava ali, ajoelhado, escrevendo no chão alguma coisa, e uma mulher adúltera foi pega e estava a ponto de ser apedrejada, era a lei. Estava na lei. Eles tinham os escritos do Velho Testamento, estava escrito. Deveria morrer e morrer por apedrejamento. Jesus veio revolucionar tudo. Ele diz: em mim se cumpre a lei e os profetas. Mas se cumpre de uma maneira assustadora que ninguém imaginava, no poder do amor, e não da acusação, e não da tortura, e não do castigo, mas do amor e da graça. E isso para eles era inaceitável. Porque naquela hora Jesus denuncia o pecado de todos. Jesus vai dizer: não é só ela pecadora. Se for, matem. Se não o tiverem pecado, podem atirar as pedras e matá-las. Quem não tiver, seja o primeiro. Começa aí. Jesus denunciava que todos nós pecamos. Que todos nós somos insuficientes sem Ele. Por isso, Ele toma o nosso lugar na cruz. A substituição e se torna suficiente no nosso lugar. O sacrifício perfeito que eu e você e nenhum deles nos dias de Jesus podia cumprir e ninguém depois de nós poderá cumprir nunca, jamais, somente ele, nele. Então, ele incomodava as massas também, é por isso que quando Jesus está no Sinédrio, quando ele está sendo julgado, depois diante de Roma, diante das autoridades romanas, Pôncio Pilatos lavou as mãos. Quem leva Jesus ali é a religião judaica, é os sacerdotes, com testemunhas falsas, acusações falsas. Jesus vai caladinho. Ele não precisa se defender, ele veio para esta hora. Ele sabia disso. Eles estavam sendo apenas um veículo para que tudo se cumprisse. E naquela hora, quando há uma chance, vocês querem que saltem Barrabás ou Jesus? Tinha o dia da graça ali também, hein? Naquele dia, um dos prisioneiros poderiam ser libertos. A massa, incomodada, porque não queria as trevas, elas não gostam da luz, queriam continuar nos seus vãos pecados. E eles gritam, né? Uníssonos, solta Barrabás. A religião não queria um Cristo que denuncia sua hipocrisia. O governo, o império não queria uma ameaça de um revolucionário que poderia tomar o poder, de convencimento, de influência tão grande como Jesus. Porque Jesus era assim,
ou muito amado ou muito odiado. Ele sempre causa isso até nos dias de hoje. Amor e ódio. E a massa, que só queria peixe, pão, não queria um Cristo morto, envergonhado, nu. A gente vê nas cenas de crucificação, Jesus com aquele paninho cobrindo, né? Não mostra a sua nudez total, mas a cruz, esse símbolo pagão de vergonha, era exposto. O prisioneiro era totalmente exposto, estava totalmente nu, ferido, porque ele era um espancamento violentíssimo. Ele estava desfigurado por causa do espancamento que sofreu. Envergonhado na sua nudez, desfigurado na sua dor, na sua tortura. E agora na sua morte, Paulo vai declarar: isso é poder de Deus. Isto é poder de Deus. Em João 12, eu quero ler ainda para vocês esse verso. João 12, no verso 30, vou ler a partir aqui do 31. Jesus vai dizer: chegou a hora de ser julgado deste mundo. Agora será expulso o príncipe do mundo. Ele falava da sua morte. Era como se ele dissesse: Satanás perdeu. Eles acham que estão me matando, mas na hora que eu subir na cruz, ele será julgado. As obras do diabo serão canceladas na minha cruz. E ele vai dizer: mas eu, quando for levantado da terra, eu atrairei para mim todos. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei para mim todos. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Jesus estava falando tempos antes de morrer. Ele estava indicando: quando eu for levantado. Essa fala, todo mundo sabia que dizia a respeito da cruz. Quando eu for levantado, eu vou atrair todo mundo para mim, todos os olhares. Isso vai se tornar uma mensagem poderosa de redenção e de amor, porque saberão que foi pela morte de cruz, o sangue derramado, o preço pago, é que agora eu coloco todos vocês em liberdade. É que agora eu cancelo todo o poder das trevas. Agora o diabo não pode reivindicar e não tem poder sobre a vida daquele em que o sangue de Jesus cobriu e purificou de todo o pecado. Satanás não tem todo o poder. Ele tem poder, mas não tem todo o poder. Mas o poder de reivindicar uma vida é cancelado na cruz do Calvário, a partir do momento que eu e você cremos. Só tem uma condição: pela fé. Se cremos nisso, somos selados nessa redenção pelo sangue de Jesus e o diabo não pode mais nos tocar. O diabo não pode mais nos tocar. A nossa vida agora foi comprada. Em outro texto, Pedro vai dizer: vocês foram comprados, mas não foi com coisa corruptível, não foi com dinheiro, não tinha ouro na negociação, não tinha prata, tinha sangue. Tinha sangue, o sangue do Cordeiro, aquele que Isaías anunciou, aquele sangue que nos purifica de todo o pecado, que nos deixa mais alvos do que a branca neve. Fomos comprados por alto preço, preço de sangue. Por isso a mensagem da cruz é poderosa. Por isso o diabo quer calar essa mensagem. Por isso nos púlpitos de hoje se diz de tudo. São pregações de sucesso, de amassagem no ego, de exaltação do homem, o homem no centro. Você precisa ser feliz, você precisa ter tudo. A mensagem da cruz está sendo apagada. Mas Deus está nos trazendo todas as vezes à mesa para a gente não se esquecer. Ele disse: façam isso em memória de mim. Nós vamos ler o texto daqui a pouco. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer: o que eu recebi de Jesus eu estou passando para vocês. Foi assim no dia da morte dele. Quando ele foi traído, ele pegou o pão, ele disse isso, ele pegou o vinho, ele falou assim, e ele disse: todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês anunciam a morte de Jesus até que ele venha. Nós não podemos parar de pregar a mensagem da cruz. Ela é o reconhecimento do que ele fez em gratidão, adoração e celebração. Isso aqui é um memorial de celebração da morte,
da cruz que me salvou e te salvou. Amém? Então, eu queria que você que já preparou aí o seu pão, o seu cálice, nós vamos estar cumprindo esse memorial. Ele pediu isso para mim e para você. Ele disse: não se esqueçam disso. Que essa mensagem esteja nos meus lábios e nos seus lábios todos os dias da nossa vida. Foi por causa de mim e de você. Foi por nos amar. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11: pois recebi do Senhor que também eu lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Você tem um pão aí? Tome nas suas mãos agora. Ele disse, da mesma forma, depois de ter dado graças, ele disse, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim, em memória dele, de todo o amor sacrificial. Vamos comer todos deste pão, lembrando que foi o corpo dele entregue por mim e por você naquele madeiro. Comamos todos deste pão. Verso 25, ele disse, da mesma forma, depois ele tomou o cálice nas suas mãos e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Não é mais um vinho apenas, agora simboliza o sangue de Jesus. E ele disse, façam sempre isso que beberem em memória de mim. Vamos beber desse cálice em memória dele, do sangue derramado na cruz do Calvário, por mim e por você. Bebemos todos. E Paulo continua dizendo, verso 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Porque a celebração está nisso. Nós anunciamos a morte dele, a mensagem da cruz, poder de Deus para os que creem. Mas nós celebramos porque ele voltará, ele virá, até que ele venha. Ele vai cumprir tudo. Ele vai voltar e ele vai resgatar a sua igreja. E onde Jesus está reinando com Deus, nós também reinamos. E nós estaremos com ele por toda a eternidade. E nós iremos celebrar. Haverá uma mesa de celebração como essa que não terá fim. Que não terá fim. Quando Paulo vai dizer que em Jesus, quando ele é crucificado, Paulo um dia disse, com Cristo eu fui crucificado. Paulo não morreu de morte de cruz. Ele está falando da identificação da cruz, porque a cruz era de Paulo, a cruz era minha e a cruz era sua. Mas Paulo também vai dizer, com ele também eu ressuscitarei. Nós também nos identificamos com a vitória da ressurreição. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Porque está escrito, a morte não é o fim. O Senhor disse, onde está o seu agrilhão, a morte? Ela é vencida, porque está escrito. Nós estaremos um dia junto com eles, com eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte, nem coisa alguma. Por isso, a mensagem da cruz, ela é uma mensagem de celebração, reconhecimento, gratidão. E agora eu te desafio que seja também uma mensagem de compartilhamento. Eu e você não podemos guardar essa mensagem. Nós precisamos compartilhar, nós precisamos anunciar a mensagem da cruz, como Paulo falou na carta aos Coríntios. De fato, a mensagem da morte da cruz de Deus é loucura para os que não creem, mas é poder de Deus para os que creem. Nós precisamos anunciar. Amém? Então vamos celebrar até que ele venha e vamos anunciar a mensagem da cruz até que ele venha. Amo vocês. É maravilhoso estar aqui com vocês nessa mesa mais uma vez. Lila, você quer que eu já faça a oração para encerrar? Lila saiu, então vamos fazer. Vou pedir para a Zita orar para a gente, encerrando. Tá bom?
Pai, em nome de Jesus, eu queremos te louvar, Pai, por estarmos, Senhor, sentados à mesa, fazendo memorial como o Senhor nos ensinou, em memória do Senhor, de tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de nós crermos e sabermos, Pai, que nós somos curados, nós somos sarados pelo sangue de Jesus, que é o que nós tomamos do sangue, comemos do pão que o Senhor disse, da sua carne, para nosso corpo ser curado, nossa alma, nosso espírito. Por esse nome de Jesus, Senhor. Eu coloco o Senhor diante do Senhor, Pai, as nossas vidas, em especial, que a Lila pediu oração pelo irmão dela. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que se ela der um copo com água para ele, Pai, crendo, Pai, que ele será curado sim, porque hoje, Senhor, nós podemos dizer que nós somos a tua imagem aqui na terra. E cumprimos, Senhor, o mandamento que o Senhor nos disse, de que nós deveríamos, Pai, ter esse momento de união, de unidade com os nossos irmãos. Por isso, já desde já, Senhor, eu declaro a cura no corpo do irmão da Lila, Senhor, que também ela pediu sabedoria, entendimento, que o Senhor coloque a paz no coração dela, Senhor, aquela paz que excede todo entendimento pela vida de cada irmão que está aqui, pela vida da Cíntia, Senhor, que o Senhor já colocou na boca que ela tinha que ministrar, Senhor, no coração dela. Muito obrigada, Senhor, quanto ela foi usada, Senhor, pelo Espírito Santo. Que o Senhor continue derramando das suas bênçãos sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre a família dela, Pai. E na casa de cada família aqui representada. Amém, Senhor, na vida da Mônica, onde quer que ela esteja, que o Senhor continue guardando e livrando ela de todo mal. Declaramos hoje um dia de bênção, um dia de muita alegria, um dia de novidade, um dia, Senhor, que nós vamos, Pai, viver o dia que o Senhor fez na nossa vida. Por isso, nós te agradecemos por esse dia de bênção, de paz. Que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para entendermos, Pai, a tua palavra, ouvir a tua voz. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? De- Amém. Amém. Cíntia, quer falar mais alguma coisa? Falar. Achei que você não estava aí na sala. Pode falar, Lili. Não, Pode eu fui encerrar. atender. Fui atender rapidinho. Glória a Deus, é sempre muito especial estar aqui com vocês. Obrigado, família. Obrigado, Cíntia, por essa entrega, essa palavra maravilhosa. Que Deus continue abençoando todos nós, viu? Obrigado, Zita, pela oração. Obrigado por vocês estarem sempre atentos aí. Fiquem com Deus e amanhã continuaremos com nossos estudos, viu? Fiquem com Deus. Tchau, família. Tenham um bom dia.